Momento esportivo. Oferecimento. Carine Lessa Confecções. Pensou em uniformes? Lembrou Carine Lessa. Telepeças. A maior variedade de peças para Mercedes e utilitários Toyotas de toda a região. Max Min Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. Neguinhos Lanches. Qualidade, higiene e bom atendimento. E Solar Madeiras. Tudo em madeiras, material de construção e energia solar. Olá, no oferecimento da Carine Lessa Confecções, Neguinhos Lanches e Churrascaria, Solar Madeiras e Maximi Clube, está no ar o nosso momento esportivo, hoje com as seguintes manchetes. Atlético Mineiro vai ao Sul, vence o Figueirense e agora precisa de um empate para seguir na próxima fase da Copa do Brasil. Você vai conferir aqui no nosso momento esportivo. 18º Campeonato de Voleibol Sul-Americano, realizado em Montes Claros. Montes Claros obteve uma vitória e uma derrota e praticamente garantiu vaga na semifinal. Nós somos lá no ginásio poliesportivo e você vai conferir os melhores momentos das duas partidas. E mais, Kung Fu, você conhece sobre essa arte marcial? Se não, vai ficar sabendo agora. Praticante de Montes Claros, o professor de idiomas Renan Avelino é o nosso convidado, está no nosso estúdio. Ele será graduado este final de semana aqui em Montes Claros. Vamos bater um papo com ele e você vai ficar sabendo tudo sobre essa arte marcial. Essas e outras notícias agora no nosso momento esportivo. O empresário e professor de idiomas Renan Avelino será consagrado mestre e representante da legítima arte marcial chinesa Wing Chun, que é ligado ao Kung Fu. Nós convidamos o professor, que será consagrado no dia 2 aqui em Montes Claros, virá um mestre de Belo Horizonte, e ele é o nosso convidado. Nós estamos lá na academia dele, você vai ver explicando todos os exercícios, a origem. Vamos dar as boas-vindas ao professor, agora mestre, Renan Avelino, para explicar um pouco. A arte marcial Wing Chun é filosofia de vida, é uma luta, o que é? Professor e agora mestre Renan Avelino, seja bem-vindo ao nosso momento esportivo. Muito obrigado, Rubens, bom dia a todos. Toda arte marcial chinesa ela é Kung Fu. Nós temos em torno de 300 ou mais estilos de Kung Fu que são praticados na China. O Wing Chun hoje está entre os estilos mais praticados do mundo. Ele é uma filosofia de vida, sim, é um estilo de vida, mas sobretudo uma arte marcial. Portanto, sim, é a defesa, ataques, só que para os praticantes acaba sendo uma filosofia de vida, sim. Ô, professor, já vamos chamar de mestre, né? Porque a partir dessa quinta-feira será consagrado mestre. Queria que você falasse como é que surgiu as artes marciais na sua vida. Olha, como todo praticante, eu gostava muito dos filmes. É interessante, minha família, meu pai, minhas irmãs gostam muito de futebol. E eu enveredei por esse lado. Pratiquei algumas outras artes antes, mas nunca achei uma que eu gostasse tanto. Quando eu fui apresentado ao Wing Chun na década de 90, ali eu achei o que eu realmente gostei. Tem bastante filosofia, tem a história da arte, tem essa questão de irmandade, então eu me encontrei. E hoje estou sendo graduado mestre, né? Falando em história da arte, vamos ver um pouco da história da arte com o professor e agora mestre Renan Avelino. Podia contar um pouco da história aí, professor? O que é realmente o Wing Chun? Essa arte remonta ao tempo Shaolin. Quando o templo Shaolin foi destruído, conta-se a história que 5 monges conseguiram fugir. Dentre eles, uma monja cujo nome era Umui. Ela se refugiou na floresta e ela, ao ver uma luta entre uma garça e uma serpente, ela idealizou esses movimentos. Conta-se que ela vivia perto de uma vila no qual tinha uma donzela de uma beleza extraordinária, cujo nome era Yin Wing Chun. E ela já estava prometida a outra pessoa de uma família que ela, inclusive, já gostava. Mas apareceu nessa vila um criminoso que, ao ficar impressionado com a beleza da Yin Wing Chun,
falou que iria desposá-la à força, contra a vontade dela e dos pais. E deu prazo de 6 meses, que ele iria fazer uma viagem e retornaria para esse casamento forçado. Ela então foi chorar, fazer um passeio pela floresta chorando. A monja o Mui viu, apiedou-se dela, depois que ela contou a história, e virou para ela e falou: vem todo dia aqui pela manhã que eu te ensinarei uma arte. Conta-se que depois de 6 meses, esse criminoso retornou e, ao tentar desposá-la, ela o desafiou por um combate, fala inclusive que ele era um perito numa arte marcial, ela o derrotou. E com isso ele foi embora e ela acabou se casando com o prometido dela, que também era mestre em outra arte marcial. Conta-se que uma certa vez ele estava praticando no jardim, ela só observando, ela fez um comentário e ele achou graça porque a esposa dele, o que ela entendia de artes marciais. Quando ela fez o segundo comentário, ele virou para ela e falou assim: então me mostre. E ela, conta-se que ela o jogou ao chão 3 vezes. Depois disso, ele pediu para ela lhe ensinar. Ela contou a história e ele pediu ela para ensinar. Ele, em homenagem à sua esposa, colocou o nome da arte de Wing Chun. Portanto, uma das maiores curiosidades até hoje se tem notícia de ser a única criada por uma mulher. É coisa rara, né? Todo mundo achava que a mulher é sexo frágil, né? Costuma usar essa frase, né? O pessoal tem mania muito de ligar a marcialidade com o mundo masculino, e na verdade não é. Essa arte, como eu disse, pode às vezes até haver outras, mas a gente não tem esse conhecimento. Ela foi criada por uma mulher. Tanto que na nossa academia tem o símbolo dos patriarcas, o único redondo é o primeiro da Yin Wing Chun, pelo fato dela ser mulher. Todos os outros carimbos são quadrados, porque vêm os patriarcas do sistema, sendo o último Ip Man, conhecido como professor de Bruce Lee. Tá certo, vamos fazer o seguinte, nós estamos lá na academia do professor, agora mestre Renan Avelino. Vamos ver um pouco da história, ele explicando a história e explicando também os exercícios. Confira aí. Aqui são os quadros dos patriarcas. O primeiro é o único, que é em círculo, porque pertence à mulher que criou o sistema, a Yin Wing Chun. A arte recebeu esse nome em homenagem à criadora. Depois veio o marido dela, que ela passou, Leon Boktou. E depois, sucessivamente, são os patriarcas que representaram, tiveram mais exposição na arte. Terminando com o conhecido Ip Man, que foi o mestre de Bruce Lee e considerado o último patriarca. O exercício é o 4º nível do sistema, chama Mukyeonjong, ou mais conhecido como boneco de madeira. Nele você aprende refinamento de energia. Por que isso? Você tem que se moldar ao corpo do seu oponente, lembrando que ele não vai ceder. Então você cede para você poder aplicar as técnicas. Então é uma forma que no karatê você poderia chamar de kata, aqui nós chamamos de forma. Então nele você aprende essa questão da sensibilidade para você refinar essa energia. Sempre nessa arte nós procuramos trabalhar o conjunto corporal todo. Tanto como vocês podem observar nas pernas, por exemplo, ele entra com soco, ok? Entra. Aqui eu já tiro o equilíbrio dele. Aqui ele está preso. Então a gente aprende até essa consciência corporal para utilizar, inclusive uma das poucas artes que você pode utilizar 3 membros contra um do oponente. Dessa forma, aqui está preso no joelho, sem movimento algum. Basta forçar, quebra-se a perna. Então você consegue fazer utilizando sempre todo o conjunto corporal. Nunca um e depois o outro. Existe um exercício que a gente faz. Aqui eu percebo para onde a energia dele está indo em pouco tempo. Se está indo para frente, eu deixo passar e entro. Se ele fecha, eu prendo. Se a energia está vindo para cima, eu deixo entrar. Nunca eu vou contra. Nós sempre temos que lembrar que foi uma arte criada por uma mulher. Sempre que você utilizar força física, você está indo contra o sistema. Mulher não tem força física para competir com o homem. Então, por isso que a gente treina bastante a sensibilidade. Aqui eu tenho tempo para sentir para onde a energia vai. Entrei, estou dentro. E aqui está preso.
Ah, e vocês viram um pouco da história, dos exercícios. Aí você que estava curioso para saber como é que eram os exercícios, tem mais ainda nesse programa, você vai conferir. Mestre, um pouco mais além dos exercícios, a história conta que o Itum, né, é uma arte que inclui artístico, trabalha a mente, o equilíbrio. É verdade isso? Sim, sim. É uma arte, ela é um pouco diferenciada, porque ela trabalha os dois lados do cérebro ao mesmo tempo, não um e depois o outro. Com isso, você adquire uma consciência corporal muito grande. É muito comum pessoas nos procurarem e eles descobrem em questões de dias que eles não tinham esse conhecimento corporal com alguns exercícios que a gente passa. Então, isso com certeza aumenta seu foco, aumenta pelo fato de você ter esse conhecimento da mecânica corporal, da fisiologia, isso aumenta muito a sua concentração nas coisas que você vai fazer e desenvolve habilidades que antes você não tinha. São expressões artísticas, né? O próprio nome fala, inclusive são movimentos leves, né, que as pessoas achavam que eram pesados, né? São isso. Leves e criativos também. Sim, sim. A gente, na escola, na verdade, pelo fato de nós trabalharmos muito essa questão corporal, não existe limitações de idade, peso, sexo, de forma alguma. Qualquer pessoa pode vir a treinar, desde que simpatize com a arte. É uma coisa, nós ensinamos filosofia, ensinamos a história, e como eu falei, é um estilo de vida. Tá certo, tá legal. Nós estamos batendo papo com o professor Renan Avelino, agora mestre, será consagrado nessa sexta-feira, dia 2, aqui em Montes Claros. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar o papo com ele.